Este é um mês muito festivo para nós, membros da primeira IPI de São Paulo. É o mês do aniversário. E por essa razão, o tema deste mês o tema de nossas meditações, de nossas mensagens, é o reino e a igreja. E, portanto, todas as nossas mensagens darão conta, ou pelo menos tentarão dar conta desse tema de explicar a respeito do reino de Deus, da igreja e de suas contradições e de seus problemas. E é por essa razão que nós ficamos felizes por comemorar 153 anos. Não são 153 dias, não são 153 semanas e tampouco 153 meses. São 153 anos proclamando a palavra de Deus no coração da cidade de São Paulo. 153 anos. 153 anos e a nossa igreja não é a melhor. 153 anos e a nossa igreja não é a maior. 153 anos e a nossa igreja não é a mais pura. 153 anos e a nossa igreja não é a mais fiel das igrejas. 153 anos e a nossa igreja não é a mais diaconal das igrejas. 153 anos e a nossa igreja não é a mais missionária. E eu poderia elencar uma série de outros atributos dos quais nós não somos os melhores. E nesta hora devemos dizer, por conta disso tudo, diante de Deus, aleluia, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque a nossa igreja não é a melhor, não é a maior, a mais pura, a mais fiel e tudo aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Glória a Deus por isso, porque ela não é o que nós gostaríamos que ela fosse. Mas, queridos irmãos e irmãs, vocês devem estar pensando, pastor, não soa um tanto estranho o que o senhor está dizendo? Parece um pouco como heresia dizer isso. Como louvar a Deus? Por quê? Louvar a Deus por uma igreja que não é a maior? Não seria meio irônico de nossa parte glorificar a Deus por uma igreja que não é a mais pura? Não será blasfêmia de nossa parte levantar a voz em adoração a Deus por uma igreja que não é a mais missionária, que não é a melhor, que não é a mais fiel, que não é a mais diaconal? Não seria um pouco de heresia de nossa parte dizer isso? Se a nossa igreja não é nada daquilo que nós gostaríamos de que ela fosse, por que razão, então, de tanta alegria em celebrar os seus 153 anos? Por que razão, então, tanta alegria por esse aniversário? Para responder a essa indagação, a essa pergunta, a essa inquietação, que essas afirmações todas que eu fiz, eu convido vocês a um passeio, um belo e instigante passeio pelo livro do Apocalipse. É nele, em especial nesse trecho que nós acabamos de ler, que nós teremos as respostas a estas indagações que eu criei na mente e no coração de vocês. Como todos sabem, o livro do Apocalipse foi escrito por João no ano 95 ou 96 de nossa era, aproximadamente, e que o mesmo, João, estava exilado pelo Império Romano. João era um preso político, um exilado político do Império Romano na ilha de Patmos. João estava preso e exilado por conta da sua fé. Mas você diz que ele era um preso político? Sim. Talvez fosse acusado de ser ateu.
Talvez uma das acusações contra João tenha sido de ser ele ateu. Pois para os romanos, aqueles que adoravam um Deus invisível eram um ateu, porque era inconcebível na cabeça dos romanos adorar um Deus com o qual não se pega, não se tem uma estátua, não se vê. Portanto, um ateu, ele não tem um Deus, porque os romanos tinham vários, dezenas de deuses. Portanto, aos olhos do Império Romano, aos olhos dos romanos, João era uma espécie de ateu, não cria nos deuses. E para eles era preciso uma imagem, um ídolo para se demonstrar a fé. E João demonstrava a sua fé num Deus que não se via, que não se pegava. Portanto, aos olhos dos romanos, um ateu. E por conta disso, tornou-se um prisioneiro político-religioso. Porque João também afrontava, nas suas pregações, o império. Nesse tempo, ano 95 ou 96, o império estava sob o domínio de Domiciano. Era o imperador da época. E Domiciano perseguiu cruelmente a igreja cristã. Foi um dos maiores perseguidores da igreja cristã. E assim, o livro do Apocalipse, o livro que nós temos em mãos hoje, o livro que nós acabamos de ler, o livro do Apocalipse nasce nesse contexto, em tempos de grande perseguição, de grande sofrimento da igreja. A igreja estava sendo massacrada, morta, perseguida. E é por essa razão que o livro do Apocalipse, então, acontece. Nasce em tempos de perseguição, retratando uma história real, daquele momento, daquele tempo presente, e não de um tempo por vir, como muitas vezes julgamos. E não apenas uma história escatológica, de uma realidade a ainda acontecer. Não. Boa parte do livro do Apocalipse foi escrito narrando e tratando das coisas que estavam acontecendo naquele momento, naquele contexto de perseguição. Trata, portanto, da realidade de sofrimento, dor e angústia dos cristãos que estavam sofrendo nas mãos do império. Vocês bem sabem que o Coliseu, aquela belíssima obra arquitetônica, era palco de coisas terríveis. Lá no Império Romano não havia rodeio. Isso é característica do interior de São Paulo. E a diversão dos romanos num domingo à tarde não era ver rodeio, era ver leão comendo cristão no Coliseu. Tamanha perseguição. Isso pode ser, e foi extremamente cruel, o que para nós é absurdo, mas isso ocorreu. João, por ser um prisioneiro político, não podia escrever abertamente contra esse império que perseguia a igreja, que matava a igreja cruelmente, com pitadas de sadismo. Assim, João usa uma linguagem simbólica, figurada, assim como acontecia no período da ditadura aqui no Brasil. Os artistas aqui no Brasil burlavam a censura de forma inteligente e criativa, com uma linguagem figurada. Exemplo disso é a música de Chico Buarque, que em seu coro diz: Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Esta música passou pela censura. E esta música era uma crítica à própria censura. Quando dizia e escrevia cálice tinto, na verdade estava querendo dizer: afasta de mim este cálice, não fale. E assim, esta música passou pela censura por uma linguagem figurada. No texto que nós acabamos de ler, do Apocalipse, há duas personagens tratadas com esta linguagem, uma linguagem figurada: a mulher e o dragão. Estudiosos estão em acordo a respeito do sentido destas personagens. A mulher é o povo de Deus, é a igreja de Cristo. E o dragão
é Satanás, que usa o próprio império para perseguir a obra de Deus. É uma linguagem figurada. E aí começamos a entender o texto, começamos a compreender melhor o que João estava querendo dizer. Eis aí, meus irmãos e irmãs, o cenário à nossa frente. Este era o cenário do Apocalipse e do texto que nós acabamos de ver. A mulher é a igreja e o dragão, Satanás. E o título de nossa mensagem é este: o dragão, a mulher e o dragão. A mulher e o dragão. O dragão sempre ataca. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Imagine a cena. É uma coisa hollywoodiana. Imagine a cena, uma mulher pronta para dar à luz, e o dragão esperando o exato momento da criança nascer para lhe devorar. É uma cena hollywoodiana. Na visão, e esta é uma visão, na visão de João, um dragão aguarda a mulher dar à luz e lhe devorar o filho. Está claro, Satanás perseguindo a igreja. Dragões, evidentemente, não existem e nunca existiram. É uma visão, é uma linguagem figurada. Mas dragões fazem parte do imaginário de várias culturas, em especial na Idade Média, onde achava-se que dragões vinham buscar belas donzelas, que precisavam, por sua vez, de príncipes da mesma maneira, formosos e belos, para salvar-lhes dos dragões que as levavam. Dragões são apresentados em função de sua imagem aterrorizante, como uma manifestação do mal. Dragões cospem fogo pelas ventas, como se diz no popular. É aterrorizante. Esta é a imagem que se quer criar de um dragão, de medo, de pavor. Em sua história, a igreja cristã passou por muitas perseguições, inúmeras perseguições. Durante o Império foram cerca de 3 séculos de perseguições cruéis contra os cristãos. Cito alguns exemplos desta perseguição. Blandina. Blandina era uma mulher aparentemente frágil. Segundo os historiadores, uma mulher de corpo pequeno, magra, de aparência muito frágil. Blandina converteu-se ao cristianismo e, presa por ser cristã, era proibido ser cristão a essa época, presa, lhe deram a alternativa de renunciar a Jesus Cristo, porque isso criava um problema sério para o imperador, que era profundamente vaidoso. O imperador era o senhor de todas as coisas, e os cristãos tinham a ousadia de chamar de senhor um outro que não o imperador, Jesus Cristo, e isso era um problema sério. Então, ao prenderem Blandina, lhe deram a alternativa de renunciar a Jesus Cristo como seu Senhor, e se renunciasse, seria livre. Ela não fez, não renunciou. Diante disso, Blandina foi torturada. Segundo historiadores, primeiro a açoitaram, depois a fizeram ser mordida por feras. Não se sabem quais feras. Como ela continuava firme em sua fé em não negar a Jesus Cristo, fizeram-na assentar-se em um assento de ferro quente. E depois, ainda que continuasse firme, a encerraram numa rede e fizeram com que um touro bravio a chifrasse. Blandina seguia firme em sua fé e, finalmente, as autoridades ordenaram que ela fosse decapitada. E assim aconteceu com Blandina. Foi morta por sua fé em Jesus Cristo. Eis o dragão atacando a mulher. Eis o dragão de João atacando a mulher.
Ou ainda Policarpo, bispo de Esmirna, uma cidade da época. Policarpo foi condenado à morte e lhe dado perdão também, caso negasse a Jesus Cristo, ao que respondeu Policarpo aos seus torturadores: faz 86 anos que o sirvo a Jesus Cristo, e nenhum mal me fez. Como hei de amaldiçoar o meu rei que me salvou? Foi condenado à morte de fogueira. Policarpo disse que na hora em que acenderam o fogo da sua fogueira, Policarpo disse que o fogo que o juiz podia acender naquele momento duraria somente um momento e logo se apagaria. Disse isso aos seus algozes: o fogo que irão acender vai durar pouco, vai logo se apagar, mas o castigo eterno jamais se apaga, nunca se apagará. Eis o dragão atacando a mulher. Ou ainda Inácio, bispo de Antioquia, que ao ser condenado para morrer pelas feras, disse: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Eis o dragão, de novo, atacando a mulher. Na Idade Média, temos inúmeras perseguições à Igreja de Cristo. Delas podemos nos lembrar dos tempos da Reforma Protestante, como a Noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, onde aproximadamente 6.000 huguenotes e calvinistas foram mortos, decapitados pela coroa francesa, pelo simples fato de serem protestantes. Eis o dragão atacando a mulher. No Brasil, sim, no Brasil, a igreja também foi perseguida. De acordo com João Dias de Araújo, em seu livro Inquisição Sem Fogueiras, segundo o reverendo João Dias de Araújo, no interior do Nordeste, templos foram apedrejados e cristãos, crentes, agredidos e apedrejados também. Eis o dragão atacando a mulher. Ocorre, queridos irmãos e irmãs, que ao longo de todo esse histórico de perseguição, de sofrimento, de sangue, de morte, de angústia e de terror em que a igreja cristã passa, a mulher sempre se salva. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Na visão de João, Deus prepara para a mulher um tempo para que ela esteja a salvo. Se lançarmos um olhar superficial sobre toda essa realidade de dores e sofrimentos e perseguições ao longo da história da igreja cristã, se nós formos olhar isso apenas superficialmente, seremos tentados, todos nós, seremos tentados a concluir de forma apressada que a igreja se abala, que a igreja está sendo destruída e que a igreja de Cristo está acabando. Se olharmos para as lágrimas derramadas por essa igreja em função das dores que passa por sua perseguição, acharemos de fato que ela morrerá ou acabará se definhando em seu próprio sofrimento. Mas isso não é verdade. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O reverendo Eduardo Carlos Pereira, pastor desta igreja por mais de 30 anos, e um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, num de seus sermões, denominado A Igreja, essa era a grafia da época, A Igreja, publicado no jornal O Púlpito Evangélico, em julho de 1891, o reverendo Eduardo Carlos Pereira assim se manifesta sobre a igreja de Cristo. Diz ele: a verdadeira igreja do Deus vivo, composta dos santificados, dos santos em Jesus Cristo, tem sido através dos séculos, esta igreja tem sido através dos séculos, a firme coluna da verdade revelada nas Escrituras Sagradas.
A sua indefectibilidade lhe tem sido garantida pela eleição do Pai, pela intercessão do Filho em um único chefe e pela assistência poderosíssima do Espírito Santo, o único vigário de Cristo sobre a terra. Tudo isso, o reverendo Eduardo Carlos Pereira quis dizer: a igreja tem se tornado coluna firme ao longo de toda a história, de todos esses séculos, é porque ela tem sido firme, e ela tem sido firme porque Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo a mantém. É por isso que ela tem sido firme. Assim, queridos irmãos, a mulher, a igreja, a despeito de todos os sofrimentos, de todas as falhas, de todas as limitações, lembram-se dos 153 anos que a nossa igreja não é maior nem é melhor? A despeito de todos os sofrimentos, de toda a limitação, ela sempre estará salvo, e isso acontece pelo fato de que ela é a agente da transformação de toda a realidade de dor e sofrimento de um mundo distante de Deus. É por isso. A mulher estará sempre a salvo, não em função da sua força. Não é a própria força da igreja que a mantém, não é a própria igreja quem se salva, mas ela é constantemente salva ao longo dos séculos por Deus. É Deus quem a salva constantemente. A igreja é sempre salva por Cristo, que é o seu cabeça e Senhor. A igreja estará sempre a salvo, não por causa da sua estratégia missionária. Não. Por mais abrangente que seja a estratégia missionária de qualquer igreja, mas esta igreja não estará a salvo por conta da sua estratégia missionária, porque não é essa estratégia quem a mantém, é Deus quem a mantém. A igreja sempre está a salvo, não em função do seu mérito. E a igreja possui méritos, mas não são os seus méritos que a mantêm firme por 153 anos, ainda que ela tenha inúmeros méritos. Está a salvo não porque é uma grande lutadora e por conta do poder dos seus golpes subsiste ao ataque do dragão. Não. A mulher está sempre a salvo, não em função do seu próprio poder, ainda que a nossa sociedade dê tanto valor ao poder humano, mas não é ele, não é o poder humano quem mantém a igreja. É o poder de Deus, manifesto na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo que atua. Ainda que a igreja seja poderosa no que se refere ao número de membros, ao número de ministérios, não é por esta razão que estará sempre a salvo. Não é o número de membros quem mantém a igreja, não é o número de ministérios que ela exerce que a mantém, é o poder de Deus. A igreja sempre está a salvo, não por conta da sua própria fidelidade, por conta do seu amor ou por conta do compromisso de seus membros. Não, mas é por conta de Deus. E sabem por que, irmãos, a igreja não se mantém firme por conta do poder dos seus próprios membros? Porque se isso acontecesse, nós seríamos profundamente arrogantes, prepotentes, dizendo que somos nós, sou eu quem mantém a igreja. E isso não é verdade. A verdade é que é o Senhor quem mantém a igreja. A igreja está sempre a salvo porque Jesus Cristo é o seu cabeça e por ela, a igreja, por nós, entregou a sua vida. Esta é a razão da igreja se manter firme ao longo de 153 anos e ao longo de todos os séculos, desde o seu nascimento. A igreja está a salvo porque Deus é o soberano sobre céus e terra e sobre o próprio dragão, a antiga serpente. E por conta da soberania de Deus, todos os impérios deste mundo devem submissão ao Senhor do universo. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a primeira IPI de São Paulo completa os seus 153 anos. Estes 153 anos não são mérito apenas do reverendo Eduardo Carlos Pereira,
de todos os pastores que passaram por esta igreja. Ainda que todos estes tenham sido instrumentos nas mãos de Deus, mas o mérito de todo esse tempo é do Senhor Jesus Cristo. Os pastores e os membros e as famílias desta igreja foram instrumentos nas mãos dele para que ele mantivesse a igreja. Nós apenas tentamos cumprir a vontade de Deus. E assim, oferecemos o nosso talento. E assim, oferecemos a nossa vida. E assim, oferecemos o nosso tempo. E assim, oferecemos tudo o que nós temos para a glória de Deus. E assim, Deus nos usa para que a sua igreja caminhe. Mas a glória toda, não pode ser usurpada de Jesus Cristo. A glória é dele. E é por essa razão que esta igreja completa 153 anos. E é por esta razão que nós estamos felizes, porque completamos 153 anos. A alegria destes 153 anos se deve em função do cuidado de Deus. Estamos alegres, pois sabemos que é o Senhor quem está à frente desta igreja, e é Ele quem a mantém, e isso nos alegra. Imagine, irmão, se a igreja dependesse de mim para se manter firme e viva, ou se dependesse de cada um de nós. Não iria, convenhamos, a muitos lugares. Não estamos felizes porque ela é menor ou maior que outras igrejas da cidade de São Paulo. Não estamos felizes, nesses 153 anos, porque ela é mais ou menos que outras igrejas da cidade de São Paulo. Não. Não estamos felizes porque ela possui mais ou menos membros que outras igrejas da cidade de São Paulo. Não. Não estamos felizes porque ela tem ou não o templo mais bonito que outras igrejas da cidade de São Paulo. Não, não é isso que nos alegra. Na verdade, irmãos, nestes 153 anos estamos felizes simplesmente porque reconhecemos que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos céus, o soberano do universo, quem tem cuidado desta igreja, e é por esta razão que nos alegramos, porque sabemos que somos por Ele cuidados. Esta é a razão da nossa alegria, e essa deve ser a nossa motivação de louvor ao Senhor. Ele tem cuidado de nós. Assim, queridos irmãos e irmãs, isso responde àquelas indagações. Nada disso importa. Nada daquilo importa. Se a nossa igreja é maior ou melhor, se é isso ou aquilo. Nada disso importa. O que importa é saber que o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. E a Ele servimos. Portanto, que nestes 153 anos, possamos cada vez mais glorificar o nome do Senhor e reconhecer a sua soberania e o seu poder entre nós. Porque Ele é merecedor. A Ele, pois, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Amém.